educado. Você nunca me defende da sua família. Não me merece, Luiz. Luana, por favor, agora não é hora pra você surtar. Conversamos depois, ok? Esse anel não é pra mim. Não posso casar com você sabendo do que você fez. E agora vou expor pra todos saberem quem você é. Antes desse escândalo todo, aconteceu muita coisa. Deixa eu te contar a história de Luana e Luiz. Luana estava sorrindo, parada atrás das portas do salão, enquanto o som baixo das conversas atravessava o corredor. A família de Luiz parecia tranquila demais para um momento como aquele. Riam, comentavam algo entre si, em um idioma que não esperavam que ela entendesse. O noivo estava logo à frente, ajeitando o terno, ouvindo tudo sem interromper. Quando a música começou, ela respirou fundo e deu o primeiro passo. Ninguém imaginava que aquele sorriso não era nervosismo, era controle. Ela não entrava no altar para ser aceita, entrava sabendo exatamente o que pensavam dela. E decidida a não sair dali do mesmo jeito que entrou. Luana conheceu o noivo em um contexto onde ele parecia diferente do homem que estava prestes a casar. Atencioso, discreto, engraçado, alguém que dizia preferir distância do próprio sobrenome. Luiz era empresário, tinha um conforto financeiro muito grande. A família sempre foi apresentada como exigente, tradicional, difícil de agradar. Mas nada além disso. Luana trabalhava em uma livraria como atendente. Ganhava pouco, mas gostava muito de trabalhar em volta dos livros. Ela amava ler. Futuramente, pretendia ser escritora. O casamento aconteceu rápido, mais por conveniência do que por romance arrebatado, e ela aceitou acreditando que o tempo resolveria o resto. Nos encontros anteriores, a sogra, Marcela, mantinha um sorriso educado demais. Os comentários vinham sempre com tom de brincadeira, e o alemão surgia como um idioma conveniente, usado quando o assunto mudava. Luiz ouvia, raramente reagia, às vezes dizia que ela estava imaginando coisas. Ali, parada a poucos passos do altar, ela entendeu que não era imaginação, era método. E aquele casamento não era o começo de algo novo. Era a continuação de algo que ela finalmente estava enxergando com clareza. Ela confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa naquele salão. Não porque fosse ingênua, mas porque ele sempre soube dizer as palavras certas quando precisava. Dizia que a família era assim mesmo, que comentários atravessados não significavam rejeição. Às vezes, até fingia defendê-la em particular, como se estivesse do lado dela quando ninguém estava olhando. Era isso que tornava tudo confuso. O contraste entre o homem atencioso a portas fechadas e o silêncio calculado diante dos outros. Os comentários vinham em tom leve, sempre seguidos de risos curtos, e ele escolhia o caminho mais fácil, o silêncio. Quando ela perguntava depois, ele respondia com impaciência contida. Você leva tudo muito a sério. Aquilo a confundia. Não era abandono explícito. Era ausência estratégica. No dia em que ouviu a sogra rir e dizer em alemão que ela era apenas uma fase. Só um rostinho bonito. E ele pegou uma qualquer na rua, só tá atrás do dinheiro dele. Ela não reagiu na hora, como sempre. Fingiu não entender alemão. Olhou para Luiz, esperou. Ele desviou o olhar. Naquele instante, a confiança deixou de ser apoio. Virou risco, porque ela entendeu que estava sozinha, mesmo acompanhada. Depois daquela frase, tudo começou a fazer sentido. O jeito como a sogra evitava sentar perto. As risadas baixas quando o mau nome dela surgia na conversa. A troca imediata para o alemão sempre que o assunto ficava pessoal demais. Ninguém a atacava diretamente. Não precisava. O método era fazer parecer que ela estava sempre um passo atrás. Em um jantar, a sogra comentou sorrindo. Ele sempre foi impulsivo com mulheres diferentes. Alguns riram. Ela olhou para o noivo. Ele mexeu no celular, fingindo não ouvir. Mais tarde, quando questionou, ele respondeu seco. Você está procurando problema onde não tem. Ali, o desconforto virou certeza. Aquilo não era improviso. Era um padrão. E padrões só funcionam enquanto alguém aceita ocupar o lugar que lhe foi designado. Ela ainda não tinha reagido, mas já não estava mais confusa. Estava lúcida. Em um dos últimos encontros antes do casamento, perguntou com cuidado. Por que sua mãe sempre muda de idioma quando fala de mim? Ele riu, despreocupado. Você está imaginando coisas. Elas só conversam entre si. Ela insistiu. E por que você nunca pergunta o que estão dizendo? Ele respondeu rápido demais. Porque não é importante. Aquilo foi suficiente.
Se para ele não importava, para ela passava a importar tudo. Naquela noite sozinha, ela entendeu que o altar não seria um começo. Seria o único lugar onde a verdade não poderia ser traduzida, suavizada ou ignorada. Nos dias que antecederam o casamento, nada nela denunciou a mudança. Ela participou das provas do vestido, respondeu às mensagens da sogra com educação e sorriu nas fotos. Para quem observava de fora, parecia apenas uma noiva tentando manter a paz. O noivo relaxou, interpretou o silêncio dela como maturidade. Disse até, orgulhoso: "Viu? Agora você está lidando melhor com isso." Ela ouviu sem reagir. Não corrigiu. Não explicou. No altar, tudo estava preparado para que ela cumprisse o papel esperado: dizer sim, sorrir e aceitar o resto depois. A família estava segura de que o idioma ainda os protegia. Ninguém ali imaginava que aquela tranquilidade era artificial. Não era aceitação, era estratégia. Ela não precisava provocar conflito antes da hora. Bastava deixar que todos chegassem confiantes ao único lugar onde não poderiam escapar do que ouviriam. No dia do casamento, Luana estava ansiosa pelo que viria. Ela não contou a ninguém o que pretendia fazer, nem para a mãe dela, nem para as madrinhas. Ela queria que fosse uma surpresa para todos presentes. Ela iria humilhar ele publicamente, mostrando quem era Luiz e sua família tóxica. Quando o celebrante perguntou se ela aceitava o noivo, o silêncio se alongou mais do que o esperado. Ela respirou fundo e ergueu o olhar, não para ele, mas para os convidados. Então falou, em alemão: "Eu ouvi todas as ofensas que fizeram sobre mim em alemão, que eu era apenas uma fase, temporária, descartável. Eu sou fluente em alemão." A sogra quase caiu da cadeira. O noivo engoliu seco. Algumas pessoas se entreolharam, sem entender o idioma. Uma pessoa exclamou em alemão: "Danou-se!" Ela trocou para o português para que todos entendessem. "Antes de entrar aqui, ouvi que eu era só uma fase, só um rostinho bonito, alguém fácil de se descartar." Tudo isso, em alemão. Um murmúrio atravessou a igreja. A sogra arregalou os olhos. Ela continuou: "Calma." Ouvi risos, ouvi concordância. E vi silêncio de quem escolheu não me defender. "Se você me conhecesse um pouco mais, saberia que minha família é da Alemanha e que minha avó me ensinou esse idioma." O noivo sussurrou, aflito: "Agora não. Por favor, o que está fazendo?" "Não é hora disso." Ela o encarou pela primeira vez. "Você disse que não era importante, mas saiba que para mim é. Eu sou importante. E se você não me defende, Luiz, então você não é a pessoa certa para mim." Voltou-se aos presentes. "Por isso não aceito. Não aceito entrar para uma família que fala mal de mim pelas costas. Vocês são todos horríveis. Quero distância de pessoas assim." O celebrante congelou. A família tentou interromper. Ela concluiu: "Toma aqui essa aliança. Com certeza não é feita para mim." E deu um passo atrás. O altar deixou de ser promessa. Virou prova. Todos estavam sem palavras, chocados com o que acabou de acontecer. Olhavam para a sogra, para o noivo, julgavam, apontavam. O choque não virou gritaria. Virou silêncio pesado. Alguns convidados se entreolhavam tentando entender se aquilo fazia parte da cerimônia. Outros já tinham entendido demais. A sogra tentou rir, nervosa, como se tudo pudesse ser revertido com leveza. "Isso é um mal-entendido", disse em alemão. Ela respondeu no mesmo idioma, sem alterar o tom. "Não é. Eu ouvi. Sempre ouvi." O noivo tentou se aproximar, a voz trêmula. "A gente conversa depois." Ela recuou um passo. "Depois é o que você sempre escolheu." O celebrante pediu um intervalo. Ninguém se mexeu. A exposição já tinha acontecido. Não por acusações exageradas, mas porque, pela primeira vez, todos viram a dinâmica real daquela família. O idioma que usavam para excluir agora os denunciava. E o casamento, mesmo sem gritos, já tinha morrido ali, diante de todos. O que veio depois não foi discussão. Foi esvaziamento. Convidados começaram a se afastar em pequenos grupos, cochichando, evitando contato visual com a família do noivo. Um padrinho saiu primeiro, depois um tio. A mãe dele tentava explicar algo para quem ainda ouvia, mas as frases morriam no meio. O noivo ficou parado, sem saber se seguia a noiva ou se permanecia onde sempre esteve. O celebrante encerrou a cerimônia de forma protocolar, sem anúncio, sem aplauso. A música não voltou a tocar. Aquele altar, preparado para fotos e promessas,
virou um espaço constrangedor demais para ser ocupado. Em menos de 20 minutos, a igreja estava quase vazia. O que restou foi a família reunida em silêncio, entendendo tarde demais que o desprezo que sempre controlaram tinha acabado de se tornar público. O casamento terminou ali, sem novas cenas públicas. Nos dias seguintes, os papéis foram assinados rápido demais para quem ainda tentava fingir surpresa. O noivo procurou explicações, tentou contato, repetiu que não era bem assim. Ela não respondeu. Não havia mais nada a traduzir. A família, acostumada a controlar o ambiente, passou a lidar com olhares diferentes, convites cancelados e perguntas desconfortáveis. O que antes era código virou comentário aberto. Ela seguiu em frente sem discursos, sem justificar a decisão. Não saiu como vítima nem como vilã. Saiu como alguém que finalmente recusou um lugar onde precisava se diminuir para permanecer. O altar não foi o começo da vida dela. Foi o ponto final de algo que nunca teve respeito. Só aparência. Se você chegou até aqui, comenta. Você teria falado ali ou teria ido embora em silêncio? Não se esquece de se inscrever no canal e deixa seu like no vídeo.